por que a eutanásia e o suicídio assistido causam tanta polêmica, que é o que se perguntou, né? Causa polêmica principalmente porque mexe com as crenças das pessoas, né? As pessoas, elas têm a vida como algo sagrado vindo de Deus, da criação. E na verdade a grande maioria acredita nisso, algumas pessoas não, e gera polêmica principalmente porque no Brasil isso é proibido. Além da crença religiosa, existe a questão de isso ser proibido no Brasil, porque no Brasil, segundo o direito, a vida é um bem, né, constitucional, alguma coisa nesse sentido, eu não entendo direito, mas a gente não pode ter a opção de tirar a vida, talvez por isso, né? Aí vem a segunda pergunta, temos o direito de escolher como morrer? Aí entra mais uma questão polêmica. No Brasil, nós não temos o direito de escolher como vamos morrer, no Brasil. Estou falando na nossa realidade. Então, aí, para nós, psicólogos, o direito de morrer, né, como eu até conversei com você outra hora, a gente vê como um sintoma da doença depressão, o desejo de morte. Quando envolve essas questões de sofrimento, aí sim, aqui gera polêmica, principalmente, né, por conta de ser ilegal no Brasil, não poder, e a pessoa aqui não tem o direito de escolher, né? Se a gente for estender essa pergunta, né, a gente tem várias opiniões, mas aqui, se a gente for resumir, que eu acho que é o melhor, que não tem o direito, a gente não pode fazer isso. E nós, como psicólogos, temos que buscar também preservar a vida, né? O que é viver dignamente? Essa é uma questão seríssima. Porque como viver dignamente e não querer morrer, né? É isso que a gente busca. Quem vive dignamente é quem tem o direito a ter saúde, né? No caso, saúde mental, saúde física, né? A saúde global. Quem tem condições, na verdade, quem tem saúde mental e saúde física, é feliz e vive bem. A gente resume assim, né? Não é uma pessoa equilibrada emocionalmente, que vive suas verdades, ela é feliz. Uma pessoa que cuida do seu corpo, mesmo tendo uma doença, às vezes, que não tem cura, ela é feliz. Então, viver dignamente é viver saudável, viver de maneira saudável. A gente pode resumir, nós somos da área da ciência de saúde, isso. Aí o que seria uma morte digna, né? É uma questão que abrange todas as áreas, que é ter uma morte digna. Na verdade, a gente tenta, né, sonha com um dia que a gente não sofra mais. Mas o ser humano busca não sofrer, né? A gente tem aí, aqui dentro da área de psicologia clínica, a gente nota que os pacientes, eles vêm para a psicoterapia quando se somatiza um grande sofrimento, né? Aos pequenos sinais de algum sofrimento, algum desequilíbrio, eles ainda não vêm. Mas por não suportar algum tipo de sofrimento, buscam ajuda. Aí a gente tem uma grande demanda que fica na área psiquiátrica, fazendo uso de psicotrópico, que não é algo que a gente deva ser contra, que é totalmente necessário, mas a gente tem uma grande demanda imediatista. Aí a gente já começa a invadir a área do ser humano como ele é. Ele não aceita dor, ele não quer processo de mudança, né, que ele tenha que lidar com a dor. Então existem aí as dependências químicas variadas, que podem ser drogas ilícitas, drogas lícitas, como tem hoje um número muito grande de pessoas fazendo uso de medicamentos, né? Os benzodiazepínicos têm efeito rápido, tranquilizante, né? Ansiolíticos, tudo é para diminuir a dor. E aí entra a questão de que nós temos alarmes. A dor significa algo. A dor nos diz uma verdade. Então, quando a gente fala de morte digna, nós pensamos em não sofrer. Só que o processo de sofrimento
né, no ser humano é o que leva à evolução. Então o sofrimento tem que ser entendido. O porquê que eu sofro, né, é para crescer. Tem o sofrimento desnecessário, que é o patológico, né, e o sofrimento necessário. Morrer com dignidade seria você morrer, na verdade, psicologicamente falando, a gente morrer de uma maneira feliz, realizado e deixando uma história boa. Eu acho que isso é morrer dignamente. Agora, o sofrimento, cabe a nós entendê-lo. Até na partida da vida dessa vida, nós temos que entender que esse sofrimento, nós acreditamos que vamos entender. A gente quer saber de tudo. O ser humano, ele quer tudo trazer para a área do conhecimento da razão. O amor é muito... existem as tentativas de explicação de sentimento. Sentimento se sente, não se explica. Então o ser humano, ele não quer entender. Por isso que atribui talvez uma morte indigna a muito sofrimento. Aí uma pessoa com uma doença terminal ou um transtorno mental é capaz de decidir se quer viver ou morrer. Pode-se dizer que tais pessoas estão conscientes para tomar uma decisão como esta. Na questão da saúde da doença terminal, se for uma doença igual àquela que foi citada na televisão da moça da Paralimpíada atleta, ela foi avaliada no país dela, a Bélgica, e foi avaliada por uma equipe para ser constatado que não era um suicídio, era realmente uma decisão consciente, porque a doença dela só se agravaria. Isso não cabe ao Brasil, porque isso não é lei. Mas tem uma questão aqui. O desejo, alguém é capaz. Acredito eu que seja capaz de escolher a morte, no caso dela, nos moldes dele, faz sentido. A gente tem que entender a cultura dos outros. Para nós aqui no Brasil, não. Agora, entrando na questão do transtorno mental, de forma alguma. Uma pessoa com transtorno mental grave, principalmente se for esquizofrenia, ela tem delírios, ela tem alucinações que podem levar ao suicídio, e isso é patológico. É como se nós deixássemos, ou um médico deixasse um paciente com HIV morrer por não tratar os sintomas, e ele acaba por morrer com uma gripe forte que evolui. Então nós temos que entender que o desejo de morte é um sintoma de uma doença psicológica, psiquiátrica. Então ele não pode ser entendido como um desejo consciente e equilibrado. O que leva uma pessoa a querer a morte assistida? Provavelmente é a questão do sofrimento que não vai parar. Sofrimento que tende a aumentar. Só que não é isso que a gente vê quando a gente vai estudar sobre o assunto e pesquisar. Existem pessoas que cometem um suicídio assistido com uma grande capacidade de viver melhor, com uma terapêutica existente, Existe uma terapêutica, mas a pessoa ainda assim, ela deseja a morte. Eu acredito que isso, para a área da ciência da saúde, ainda é inconcebível. Uma pessoa, ainda mais com transtorno psiquiátrico, decidir a morte. Seria um suicídio concedido. Agora, como seria a avaliação de uma pessoa que desejaria, recorreria ao suicídio assistido? Segundo informações sobre esse caso da Bélgica, eles passam por uma avaliação psicológica, psiquiátrica, médica completa para definir. Só que aí cabe a nós refletirmos sobre aquilo que eu disse antes, sobre a nossa prepotência e arrogância. O ser humano querendo ser dono de toda a verdade e razão. Eu sou psicoterapeuta, sou analista junguiano, por isso que eu não me pendo para o lado da ciência só, porque para nós, psicoterapeutas, existem os fenômenos
né, psicológicos e o entendimento, a aceitação de quem se é. Então, para nós psicoterapeutas, foge muito a ideia de preservar a vida através da diminuição do sofrimento desnecessário e a compreensão do sofrimento necessário. Se eu tenho que envelhecer e eu não aceito esse processo natural, eu vou entrar em um sofrimento desnecessário. O sofrimento necessário é a aceitação daquilo que é algo natural a nós. Então, cabe a nós refletirmos sobre a arrogância, às vezes, a prepotência do ser humano, quando ele fala sobre aquilo que ele não conhece, né? São aquilo que a gente chama de mistérios da vida. A vida é cheia de mistérios, por que não aceitar, né? A gente deve aceitar aquilo, né? Igual eu costumo dizer, você não acha Deus na razão. A fé não se constrói na razão. Eu vou ter fé de verdadeira porque eu vi uma luz que eu achei que era Jesus ou algum santo. Ninguém tem uma fé verdadeira dessa maneira. A fé é sentida por N transformações que alguns fenômenos geram na vida, né? Aquele pedido que deu certo, tudo isso é um fenômeno que a gente não pode pôr no papel e explicar. É sentido. Então, nesse sentido, eu acho que o ser humano ele ainda quer ter a razão. A morte assistida pode vir a ser uma saída para quem está cansado de viver? Se sim, o suicídio assistido não se tornaria um suicídio concedido? Exatamente o que você disse, um suicídio concedido. Você concede à pessoa o direito de se matar. Aí volta e cabe a nós a pensarmos que essa pessoa vai se matar, ela quer morrer por quê? Se ela quer morrer porque ela tem uma baixa produção de serotonina e está depressiva, ela precisa de tratamento e não precisa morrer. A gente não pode deixar uma pessoa, né, nessa situação escolher. Eu tenho inúmeros pacientes que tiveram várias tentativas de suicídio pela doença depressão e que hoje vivem bem e falam, meu Deus, eu não sei como eu quis tanto morrer. Então, a gente tem que sempre lembrar dessa questão. Vai ser um suicídio concedido, vai permitir. Como aqui é crime, isso seria um crime grave. Seria correto permitir o suicídio assistido a pessoas com transtorno mental, pacientes psiquiátricos, no caso da família no caso que da família, o paciente poderia fazer, se a família concedesse, no caso do paciente psiquiátrico. Isso. Aí é a mesma resposta, né, da anterior. O paciente psiquiátrico, ele não tem com transtorno mental grave, muito menos a capacidade de escolher, né, o que vai morrer. E eu já adianto que a maioria dos pacientes com transtorno mental grave, aqueles tidos, né, que são nitidamente têm algum problema, eles, na sua grande maioria, amam a vida, né? Eu trabalhei há alguns anos com transtornos mentais graves e o índice de depressão é baixo em quem vive uma vida saudável. Eles amam coisas muito pequenas que a gente não é capaz de notar. Eles ficam felizes com pequenos gestos, com pequenas coisas que a gente não consegue. Então, a ciência, psicologia, medicina, toda a área da saúde deve entender que a vida é um fluxo constante. Ela é uma evolução até que acabe, né? E nós não conseguimos, de fato, determinar tão precisamente algumas coisas. Visto os erros médicos, que pessoas iriam morrer em tantos meses não morreram. Então, eu acho que, em relação à morte, nós deveríamos entender melhor a vida e não buscar a saída dessa vida quando temos sofrimento. Se temos um porquê. E nós devemos entender o porquê da nossa história. Ninguém cresce olhando a história do outro. Se eu nasci com um certo problema, com algumas dificuldades, eu vou crescer entendendo e vivendo quem eu sou e amando essa pessoa que eu sou.